Amor, Gibe, tá fazendo assim pra quê? Jovem, oiê. Jovem, Parece que o nosso jogador passou dos limites. É verdade, o Gibelé apareceu nas redes sociais, claro, com um vídeo junto de mulheres, parecia que está embriagado, num momento que podemos dizer assim, momentos privados, não é? Esteve num momento privado com amigos e mais umas mulheres e bebida, todo descamisado, uma imagem que não é muito saudável para a sua categoria como jogador profissional e também para a sua instituição, né? Estamos a falar da seleção angolana. Podemos dizer que aquilo é um momento de diversão. Por que não é muito saudável? Então, as pessoas que estão a criticar o Gibelé devem ter razão, exatamente, devem ter razão e têm razão. Por quê? Primeiro, um jogador profissional deve estar preparado fisicamente e mentalmente. E para isto acontecer, o jogador tem controle, exatamente. Não é à toa que dentro de uma academia temos aí o ginásio, não é? Temos acompanhamento do profissional trainer para ter o corpo totalmente saudável, totalmente preparado e ativo. E depois temos também os nutricionistas que vão cuidar da alimentação saudável. Vemos muito bem para termos um corpo saudável, uma vida estável. A alimentação é a base de tudo. Então, a alimentação estas que devem ser ricas em proteínas, não é? Para sustentar cada vez mais o nosso corpo. Porém, vamos então colocar isto de lado, não é? Bem, que o Gibelé, claro, é um jogador prepotente, podemos dizer assim. Ele joga, né, no nível profissional, mas que de qualquer forma, mais lá para trás, o Gibelé nos deixou totalmente contente. No entanto, é que este nome, Gibelé, se tornou mais popular. O Gibelé, mais caracterizado como nosso jogador, daí das performances, que motiva e motivou muito a seleção aí nos balneários, com o famoso dispositivo coluna Bluetooth. É um jogador que mostrou sempre energia positiva, foi partilhada por muita gente, assim motivando sempre a seleção, dançando nos balneários e por aí fora. Porém, desde aquela data, até as colunas, os próprios Bluetooths, subiram de preços, tanto aqui no mercado angolano. Uma coluna estava muito alta, era possível ver uma coluna no valor de 100 mil, né? 100 mil quase. O Gibelé foi muito destacado neste sentido de danças e tudo mais, até ganhou um repertório muito grande. Um jogador como o Gibelé, aparecer assim nas redes sociais, isto mancha a imagem primeiro da seleção, mancha a imagem do seu clube, né, do Petro neste caso, porque isto vai fazer com que outras seleções que acompanham também a seleção angolana, que de qualquer forma recaem a seguir e acompanhar os jogadores da seleção angolana, vão se apercebendo, vão deduzir que a federação não tem dado assistências ou acompanhamentos dignos aos seus jogadores. Porém, o que um jogador tem de ter? O jogador, para o corpo estar bem preparado, como eu já disse, não pode perder noites, tem de descansar muito, tem de se alimentar saudavelmente, e tem de ter momentos, não é? Momentos de recuperação do corpo, do músculo. Afinal de contas, tem de se preparar cada vez mais para mais um jogo. E quando há jogo, um jogador, para não ficar fatigado constantemente, tem de treinar. E para treinar, tem de haver esse intervalo de descanso e para recuperar o corpo e boa alimentação. Porém, esse momento, essa imagem que pode se tornar feio, né? O Gibelé ali no momento vemos aí duas mulheres, né? E ouvimos algumas vozes no fundo de alguns amigos. Então podemos dizer que esta imagem deixa de qualquer forma a seleção, deixa de qualquer forma a equipa do Gibelé em qualquer forma envergonhados, porque não pode se dizer que um jogador não pode ter esses momentos, tem de ter, mas deve ser muito minucioso, ou seja, restrito. Então de vez em quando ali curtir um bocadinho, mas pelo que nós vemos aí, dá para ver que o Gibelé está totalmente cansado em termos de que festejou muito, curtiu muito aí, e temos duas moças aí que parecem não ser, né? Que se for namorada, nós vemos que são duas.
a apoiarem o Gibelé, que pode-se dizer, se calhar devem ser mulheres do job, né, do job, de trabalho, exatamente como vocês já podem perceber. Então é uma imagem que de qualquer forma dá indícios que a seleção não está a dar assistências aos seus jogadores, principalmente o Gibelé. Sabemos muito bem também que o Gibelé tem esse lado, né, de diversão, de poder curtir festas. Até é chamado e é muito apelidado por alguns do Neymar. Exatamente, sabemos que o Neymar, de qualquer forma, dizem que o Neymar se lesiona de propósito para poder ir a festas e tudo mais, né, não colocando a dedicação de lado. Então, o Gibelé fazendo este lado, aparecendo assim na internet, até porque não é a primeira vez o Gibelé aparecer, né, na internet, numa festa e tudo mais, mas essa imagem foi mesmo marcante, não é? Vemos aí num local ele totalmente quase desfigurado, a pegar uma garrafa de bebida alcoólica, dava para entender que ele estava no meio do ambiente alcoólico, e vemos aí as jovens e tudo mais, que parece ser uma jovem de um trabalho, exatamente do jovem, mulheres de programa, né? Podemos dizer de programa, e é algo que de qualquer forma deixa a seleção e os seus companheiros totalmente decaídos. De qualquer forma, ele está em risco, não é? Vemos aí a notícia também que o Gibelé está em risco de ser suspenso, sim, isso dá suspensão, Então, os jogadores devem ter mais cuidados, ter esses momentos, mas não expor na internet, mas também se estão a ter esses momentos, devem primar em cuidar mais da sua saúde física, sua saúde mental, estarem cada vez mais reservados, estar cada vez mais reservado, preparar o corpo para próximos jogos. No entanto, assim teremos cada vez mais a seleção reforçada, ou seja, teremos mais vitórias na parte do jogador. Porém, malta, eu quero saber qual é o seu dizer aí nos comentários, e este foi o vídeo. Espero que você tenha, né, te inteirado, interesse cada vez mais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, seja muito mais que bem-vindo, e malta, estamos juntos.